música de moleza, é hora de aprender e aprender a palavra de Deus. Hoje, o slide de hoje, qual foi o motivo do dilúvio? Eu já ensinei aqui, olha que coisa maravilhosa. Se você ler do capítulo número 1, do 1, até o 6 do livro de Gênesis, você estuda tudo sobre o povo que viveu antes do dilúvio, que nós chamamos período antediluviano. Período antediluviano, tá? Então é o que nós vamos fechar hoje. Tudo que acontece antes do dilúvio. Leia do capítulo 1 até o 6 da Bíblia, do livro de Gênesis. Facinho de ler. Meia horinha você lê tudo, tá? Então vamos para o segundo slide, por favor. Qual foi a causa do dilúvio? Decore isso aí, anote no seu caderno. A corrupção da humanidade. A humanidade se corrompeu. Então Deus resolveu exterminar a humanidade. E só 8 pessoas foram salvas. Vamos dominar aqui o nome da... Não tem o nome das 8 pessoas, mas tem o nome de 4. 4 pessoas das 8 nós temos. Infelizmente nós não temos o nome de nenhuma mulher, mas sabemos que foram 4 também. Então vai lá, conta comigo. Noé, a sua esposa, Noé e a sua esposa, e os seus 3 filhos e as respectivas esposas dos seus filhos. Nome dos filhos: Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. Decorou? Então, 8 pessoas. Noé e sua esposa, Sem e sua esposa, Cã e sua esposa, Jafé e sua esposa. Só 8 pessoas foram salvas. As demais pessoas morreram afogadas nas águas do dilúvio. Tá bom? Essa é uma doutrina, hein? Nenhuma se salvou, exceto a família de Noé, composta de 8 pessoas, tá bom? Muito bem. E que texto nós tomamos como base para ver esta corrupção? Ele está em Gênesis, capítulo 6 e versículo 2. Diz assim o texto: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então nós temos uma questão para ser resolvida aí. Assim como nós resolvemos a questão de quem foi a mulher de Caim na aula anterior, nós temos uma questão para resolver nesse versículo. Viram os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? E depois diz que as filhas dos homens eram formosas. Quem são as filhas dos homens? Então aí nós temos uma questão para resolver, porque, por exemplo, as testemunhas de Jeová ensinam que estes filhos de Deus são anjos que desceram do céu, anjos, olha só o que elas ensinam, e tiveram relação com aquelas mulheres e elas geraram filhos. Então elas interpretam filhos de Deus como anjos, as testemunhas de Jeová. Acontece que na Bíblia, muitas vezes o termo depende de tudo um contexto. Por exemplo, eu não digo, olha, eu sou filho de Deus. A senhora que está me assistindo, o senhor que está me assistindo também não fala, olha, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas eu falei, a gente usa a expressão filho de Deus, mas nós somos realmente filho de Deus, mas por adoção. Não é isso? Filho de Deus por adoção, porque Deus, da mesma espécie, só tem um, Jesus Cristo. Por isso que ele é unigênito do Pai. Então a expressão filhos de Deus aqui significa o quê? Será que são anjos? Poderia até ser. Mas tem um outro significado? Tem. Os que temem a Deus. Nós que tememos a Deus. Nós que servimos a Deus. Nós não somos perfeitos. É verdade. Mas nós temos temor de Deus na nossa vida. Então nós somos chamados de filhos de Deus. Porque nós obedecemos ou procuramos obedecer a palavra de Deus. Então, em função disso, nós somos chamados filhos de Deus.